Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos muito contentes, gratos ao Senhor. Hoje é um dia muito especial para nós. Nós estamos completando 34 anos de feliz união conjugal. E nós queremos agradecer a todos vocês que estão conosco nessa live, estarão conosco, participando, ouvindo o nosso testemunho que aconteceu há 35 anos atrás com o noivado e logo em seguida o casamento. E eu quero enviar um abraço bem grande para todos que estão na escuta, aos nossos familiares e também a igreja aqui na Austrália, todas as nossas missões e também a minha amada igreja lá na minha cidade, Timbó, aonde tudo aconteceu. A honra e a glória é para o nome do Senhor. E eu quero convidar o apóstolo Juarez para fazer uma oração e para que possamos dar início a este testemunho que vamos estar contando para exaltar o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. É um prazer enorme estar mais uma vez fazendo um culto em casa, da nossa casa para a tua casa e para a tua vida, da nossa família para a tua família. Nós vamos estar orando e então estaremos começando a contar o testemunho do nosso casamento. 34 anos de feliz união conjugal. Querido Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, nome altíssimo, soberano e lindo, nome que é sobre todo nome, nós oramos pedindo a Tua graça, sabedoria, misericórdia, porque o que vamos fazer aqui é para glorificar o nome do Senhor nosso Deus e mostrar o quanto o Senhor é bom. Que o Senhor sempre foi Deus, é Deus e sempre será Deus, independente de tudo. E o Senhor continua o mesmo. Deus abençoa a minha família, minha esposa, nosso filho, nosso neto, nossa nora, todos os nossos familiares, e abençoa a tua igreja que o Senhor nos deu para pastorearmos, e todos aqueles que de alguma forma pertencem à tua família, sendo nossos irmãos, mesmo que não seja do nosso pastoreio. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, eu vou apresentar a pastora Tere Noel, que é minha esposa, né? Então, a gente se conheceu pessoalmente há 35 anos atrás, quase isso. Mas eu a conheci antes de encontrá-la. Foi num sonho. Porém, antes de chegar até aí, você precisa saber como foi que Deus trabalhou na minha vida. Então, em primeiro lugar, aconteceu a minha conversão. Eu já pertencia a uma igreja, eu já congregava com a minha família, eu ia à igreja e, na verdade, até gostava de ir à igreja, mas faltava uma conversão. E isso aconteceu aos meus 14 anos. O que eu vou falar aqui, por favor, não vai rir. O bairro se chamava Inferninho, mas foi um céu para mim. Eu passava na frente de uma igreja, parecia um casarão velho, de madeira, coberto de madeira, um barulhão tremendo. E ali estava eu, entrando naquele barulhão que eu não entendia muita coisa. Não porque eles não falassem português, é que uma parte falava em português e em dado momento as pessoas falavam umas coisas que eu não entendia nada. Mas aquilo me tocava a alma e eu entrei ali. Primeira coisa que fizeram, quantos anos você tem? Eu tenho 14. Foi então, você vem para cá. Me levaram para uma outra sala e eu fui para um lugar chamado Escola Dominical. E ali aprendi alguma coisa sobre Jesus. Inclusive aprendi que igreja não salva, só Jesus salva. Voltamos para o culto
que era o culto de escola dominical, todo mundo falou alguma coisa da sua lição, e aqueles adolescentes, os jovens e as crianças também falaram, e pela primeira vez, então eu pude falar uníssono com os outros um versículo da Bíblia, um texto áureo e uma verdade prática. Então fiquei sabendo que aquilo era uma escola dominical e eu tinha entrado em uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Voltando, eu aprendi que igreja não salva, só Jesus salva. Igrejas são títulos para prestar contas ao governo daquilo que as pessoas estão fazendo. Então voltei para casa, minha mãe falou, e então, Juarez, onde você estava? Eu digo, mãe, eu estava na igreja. Ela, mas meu filho, hoje não tem culto na nossa igreja. Eu falei, mãe, eu fui na igreja aqui do bairro. Ela falou assim, mas meu filho, você sabe, o nosso líder não gosta que a gente vá em outra igreja. Eu digo, mãe, agora eu só vou aqui porque eu aceitei Jesus como Salvador ali e só vou ali. Na sequência, estávamos passando uma luta muito grande. Meu pai havia saído de casa por força das violências domésticas e foi forçado a ficar fora de casa. E uma irmã chamou a minha mãe para ir à igreja. E a minha mãe não queria muito ir à igreja porque era proibida. E sendo proibida, ela queria ir só na sua igreja. E essa irmã falou, irmã Sebastiana, orar é pecado? Ela falou, não. Ler a Bíblia é pecado? Não. Pregar é pecado? Não. Cantar é pecado? Não. Foi então, irmã, é isso que fazemos lá. E a minha mãe foi, chorou muito. Quando terminou o culto, uma pergunta. E, se Deus me der vida até terminar o testemunho, eu faço ela para você. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Levanta a mão. E a minha mãe, há pelo menos uns 10, 12 anos, numa igreja, estava de mão levantada aceitando Jesus como Salvador. 7 dias depois, na passagem do ano, porque o culto era de Natal, então no culto de passagem de ano, lá estava minha mãe de novo participando do culto. E Jesus a selou com o batismo no Espírito Santo. E então a nossa vida foi uma outra vida. Passei uma adolescência, um pedaço da minha adolescência nesse bairro. E ali conheci o testemunho de uma jovem que havia tido um sonho que alguém chegou com uma nuvem e lhe trouxe um presente. E era um moço com o qual ela casou depois. Não vou citar o nome porque não tenho autorização dela para citar o nome dela aqui. E eu sei que essa live está indo para muitos lugares. Então, fica registrado o testemunho. E eu achei aquilo muito bonito. Eu digo, um dia quero também que Deus faça alguma coisa na minha vida e também me dê um casamento assim, um casamento de sonho. E então eu encontrei uma passagem que está aqui no Salmo 37, que diz assim, do versículo 3 em diante. Guarde isso para você. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E eu achei isso muito bonito. Depois eu li uma outra história, que foi a história de Isaac, um moço que servia a Deus e estava sempre em oração, e o pai dele mandou o Eliezer buscar uma noiva para ele, para ser uma esposa. Quando o Eliezer conseguiu trazê-la, veio de camelo, o Isaac estava na tenda orando. E eu aprendi então que orar faz bem. Porém, como era muito jovem, eu acabei saindo da igreja entre os 17 anos e meio por aí. E fiquei um longo tempo. Tentei voltar, mas Deus não permitiu. E alguém pode pensar, mas Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita.
mas Deus nos ensina lições para a vida. Nesse tempo todo andei abraçado com a morte, mas eu nunca me esqueci do que havia aprendido. Orar. Continuava orando. Mesmo torto na vida, orando. E sempre pedindo para Deus misericórdia. Andei abraçado com a morte, pelo menos umas 4, 5 vezes. Uma delas foi mais séria. Fiquei morto umas 4 horas e 20 minutos. Mas estou aqui depois de mais ou menos uns 54 anos passados, né? Então, Deus preserva a vida. Nesse tempo, eu estava já noivo, ia casar e não era com ela. Ganhei a família da noiva para o Senhor Jesus, mas ela não quis aceitar Jesus como Salvador. E então Deus permitiu que eu fosse tirado da empresa que trabalhava, uma empresa onde eu era muito bem visto e estava me preparando para gerenciar alguma filial, onde, quando aparecesse uma oportunidade. Mas então, devido ao Senhor me chamar para os seus caminhos, eu passei a ser perseguido para ser mandado embora. O servo de Deus sempre sofre, mas se ele for firme, ele sempre vence. E eu, saindo, eu morava em Campinas, São Paulo, e fui embora para a cidade de Curitiba e depois para a cidade de Almirante Tamandaré. Falar em Tamandaré, o pastor que me aconselhou, ele deve estar com uns 93 anos de idade, mais ou menos. E ele foi o homem que me deu um conselho que eu guardei para a vida. Perca para ganhar. Talvez você nunca ouviu isso e pode achar estranho. Mas quando a gente sabe perder e luta para ganhar, você acaba ganhando. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele olhou na minha mão, e naquele tempo a aliança não estava na mão esquerda, ela estava na mão direita. E ele olhando para a minha mão, ele disse: irmão Juarez, você está noivo? Eu digo sim. Ele falou: fala-me da sua noiva. Ele é uma pessoa de bom caráter, boa família, a família aceitou Jesus. Eu falei: não perguntei a família, fale-me dela. Digo, ela não quis aceitar Jesus como Salvador. Ele falou assim: eu vou te dar um conselho, perca para ganhar. Eu achei meio pesada a palavra. Eu falei: tá bom, pastor, eu vou orar. Ele falou: ora mesmo, filho, ora que Jesus ouve. Eu digo: interessante. E eu voltei dali com aquilo na cabeça, fui para casa e durante 15 dias, mais ou menos, eu levantei todas as madrugadas para orar. E orando, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu voltei à cidade de Campinas, a mais ou menos uns 600, 700 quilômetros. E quando eu estava chegando próximo a Campinas, havia um viaduto, como se fosse à minha frente, e lá em cima, naquele viaduto, 2 carros subiram e bateram de frente. Eu não estava lá. Mas uma escada branca, muito branca, caiu do céu na minha frente, e eu olhei para o topo daquela escada, eu não vi ninguém, mas lá em cima, uma voz disse: sobe para cá. E eu fui obrigado a subir aquela escada. E me acordei, e quando me acordei eu pensei: se eu voltar a Campinas, e se eu não obedecer o pastor, Deus me mata. E aí você pode pensar: mas Deus é amor, é verdade. Ele é 100% amor e 100% justiça. E a palavra dele que eu li, que se eu entrego o caminho, Deus fará tudo, ela também diz, e foi Deus usando um profeta para falar: eu dou a vida, mas também mato. Eu faço a ferida e também a curo. Então, não vamos discutir o que Deus faz ou o que Deus tem direito de fazer. Primeiro, porque a nossa vida, ela é 3 vezes de Deus. Primeiro, por direito de feitura. Segundo, por direito de compra, porque ele fez o homem e o homem se perdeu entregando o domínio para Satã.
E então Deus enviou o seu próprio Filho para nos salvar de novo. Então, por direito de feitura, 1. Por direito de compra, 2. E se Deus deixar o homem sozinho, o homem se perde. Então, por direito de sustentação, 3. O homem só vive se Deus sustentá-lo em suas mãos. Mas voltamos à história. Então, eu escrevi uma carta e enviei de volta a aliança, embora fosse eu que tivesse comprado, mandei a aliança para a noiva e mandei a carta, digo, eu gosto de você, mas eu vou dar a minha vida toda para Deus dirigir. O meu desejo é que Deus te prepare um moço melhor do que eu, mais jovem do que eu, mais rico porque eu sou pobre, e que você seja feliz, toda a felicidade do mundo para ti. Se você for de Deus um dia, e se Deus nos dirigir, nós vamos nos casar. Porém, a minha vida a partir de então pertence 100% a Deus. E mandei a carta. Nunca recebi resposta, mas a carta foi. Bem, passou um mês, eu estava na casa do pastor, vou citar o nome, pastor José Sabadim, um grande abraço. Tu és um homem de Deus, um forjador de homens para a obra de Deus. Deus te ajude na tua caminhada e que um dia recebas o teu galardão completo. Estou te honrando porque tu és um homem de honra, e a Bíblia diz, honra a quem honra. Tu és merecedor dela. Voltei à casa do pastor Sabadim, muito amigo que era do filho dele, o Joel, um exímio guitarrista, um homem que fazia, aliás, um moço que fazia a guitarra falar. E estava lá, parece que o pastor Sabadim lia a minha mente, e ele disse, irmão Juarez, no que você está pensando? E ele disse, mas por que ele está me perguntando assim? Eu digo, olha pastor, eu estou pensando em ir a Campinas. E a primeira pergunta dele, o que você vai fazer em Campinas? Eu digo, olha, eu tenho uma mudança completa, eu comprei geladeira, fogão, jogo de quarto, armários, tenho lá uns 8 pares de sapato, uns 7, 8 ternos, e eu estou precisando, porque eu estou com 2 terninhos só para ir à igreja, o sapato já está quase fazendo buraco embaixo. Ele falou, vou te dar mais um conselho, perca para ganhar. Eu digo, gente, esse homem só tem perdas. E ele virou para mim e falou assim, Deus tem coisas interessantes para ti. Se você voltar, você vai se casar com a sua ex-noiva e Deus tem um ministério para a sua vida. Eu não podia, com o ministério de Deus na vida, eu não podia casar com uma moça que não fosse crente. Se ela fosse crente, não havia impedimento nenhum, porque não era julgo desigual. Quando a moça é crente, o moço é crente, não há julgo desigual. Quando os dois servem a Deus, o peso está igual, os dois podem servirem a Deus e fazerem uma grande obra para Deus. Mas no meu caso, ela não queria. O sonho dela era ser dançarina. E quem estava dançando era eu. Então não deu certo. E aí eu falei para o pastor, digo, pastor, eu vou orar. Ele falou, ora mesmo, meu filho. Ora, porque Jesus responde oração. E lá começo eu de novo orar de madrugada. Toda madrugada. Um frio tremendo. Almirante Tamandaré, do lado de Curitiba, quem conhece as 2 cidades, sabe que são cidades frias. Levantava de madrugada e buscava o Senhor com lágrimas. E então, passados uns 15, 20 dias, eu tive outro sonho. Eu fui depois apelidado o sonhador. E sonhar, a gente não pede para sonhar, mas os sonhos vêm e a gente acaba sonhando. E muitos sonhos são revelações. E eu sonhei que fui a Campinas. Quando eu estava chegando a Campinas, eu estava a pé. E eu vi um campo, parecia um parque muito grande, e lá no meio, longe, tinha um banco, e a ex-noiva estava sentada naquele banco.
Mas antes de eu chegar perto, o irmão dela veio para encontrar-me. E ainda numa distância, uma escada branca, de novo, caiu do céu bem na minha frente. Eu olhei para o topo e uma voz disse lá em cima, sobe para cá. E eu fui obrigado a subir aquela escada. E me acordei na sequência. E pensei comigo, segunda vez, e se eu teimar, Deus me mata. É melhor perder para ganhar. Veja, preste atenção. Às vezes é melhor perder para ganhar. Se você pode ganhar sem perder, ganhe sem perder. Mas se a coisa for perigosa, então perca para ganhar. E então eu comecei a orar e dizer a Deus que a minha vida era dele. Se ele me quisesse de alguma forma casado, que ele colocasse a moça na minha frente e dissesse que ela seria minha esposa. Eu não queria namorar ninguém. Eu queria uma moça preparada para o casamento. E assim sendo, fiquei naquela esperança e aí trabalhando, eu comecei a trabalhar em Pinhais, numa empresa, e fui transferido para Ponta Grossa para ser preparado para assumir uma filial, possivelmente no estado de Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, onde eles tinham projetos de abrir filiais. E ali estava eu. Aí fui apelidado de padreco, de pastor, de vovô, de titio. Estava com 35 anos de idade, solteiríssimo da Silva. Ou quem sabe de Souza, ou quem sabe Noel. Mas solteiríssimo. E, na verdade, não procurava casamento, também não procurava namorar ninguém. Às vezes as moças corriam de mim, umas mais jovens, outras mais velhas, depois começaram a correr atrás, né? E aconteceu que fazia fila para correr atrás. Então, meu Juarez, vamos conversar. Digo, se for sobre Bíblia, vamos conversar. Se for sobre missão, conversaremos. E era assim. Naquele tempo, você pode olhar da Ed, mas esse velho careca, mas eu fui jovem como você, viu? Bonito não vou dizer que foi, mas eu era bem arrumado, eu tinha um cabelão. Se vocês olharem ali, eu não sei se está aparecendo, se no começo apareceu, ou se aparecer uma foto, vocês vão ver que eu tinha um cabelo muito bonito e era sempre bem arrumadão, sabe? Mas cai, né? O rosto era liso também, mas enruga. E o tempo passou. E eu orava sempre de madrugada, eu tinha o costume de orar toda madrugada. Jovem, nunca deixe de orar. Deus responde oração. Nunca deixe a comunhão com Deus se afastar de ti. Como jovem, eu vi muitos milagres acontecerem por causa de Deus ouvir oração, viu? E então, trabalhando na cidade de Ponta Grossa, eu lembrei a Deus, mesmo que ele não havia esquecido. Mas a Bíblia diz que Deus se cala por amor. Eu acho que o amor dele era tão grande por mim, que ele acabou se calando por um bom tempo. E nesse tempo, orando de madrugada, eu falei, Senhor, até agora o Senhor não me respondeu, porque eu havia dito para Deus, se o Senhor me quiser casado, pegue uma moça, coloque na minha frente e diga que ela será minha esposa. Se o Senhor me quiser solteiro, eu quero ouvir a tua voz. Agora preste atenção. A Bíblia, ela fala de um Deus que falou com Adão, falou com Eva, falou com Satã, deu a sentença para Satã, contou para o Adão o que ia acontecer com ele, para Eva, depois ele falou com Noé, ele falou com Abraão, ele falou com Isaac, ele falou com Jacó, que se transformou em Israel, ele falou com Moisés, e assim por diante, ele veio falando com homens. Deus não mudou, nele não há sombra e nem variação. Deus fala. E eu falei para Deus, eu sei que o Senhor não esquece, mas o Senhor está quieto e eu fui bem sério com ele. Eu digo, o Senhor não envelhece, mas eu estou sentindo alguma coisa mudar na minha vida. E uma hora eu vou ficar velho, daí não dá mais, né? Então, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida para que possa as coisas acontecer. E então, numa dessas madrugadas,
depois de orar um bom tempo. Não foi 5 minutos, viu? Também não foram 10. E também não foram 15, nem 20, nem 30. Foi um bom tempo de joelho e com lágrimas de marcar o chão. E quando eu me senti cansado, então terminei a oração e deitei e dormi. E tive um sonho do qual fui tirado da cidade e fui levado a um lugar que tinha montanhas verdejantes. E nessas montanhas tinha um lugar que parecia uma cidade, mas eu não via muito bem a cidade. Eu via apenas um lugar onde tinha muitos jovens, adolescentes e crianças, e que não eram poucos. E eu fiquei atrás dos jovens, porque eu era um jovem mais velho. E tinha uma moça na frente deles que usava 2 tranças negras com Maria Chiquinha na ponta. Para quem sabe o que é isso, sabe o que eu estou falando. Eram umas bolinhas que tinham enfeitado com elástico que as moças colocavam na ponta das tranças. E ela tinha uma bacia muito grande, cheia de alimentos, que aquelas crianças, aqueles adolescentes e jovens, eles comiam dali. Então, eu me transformei em 2 juarez. Um ficou aqui, que sou eu, e o outro saiu de dentro de mim e eu senti. Do mesmo tamanho, muito parecido, só que totalmente transparente. Eu me via pelas costas e me via através de mim. E eu saía andando daquele jeito. Eu me sentia aqui e eu me sentia lá. E eu fui andando, passei pelo meio dos jovens, ninguém me atrapalhou. Passei pelo meio dos adolescentes, ninguém atrapalhou. Passei pelo meio das crianças, ninguém atrapalhou. E cheguei até aquela moça. A bacia desapareceu dos braços dela. E então, ela estava num lugar alto, mais alto, e eu cheguei e abracei-a pela cintura. Foi bom aquilo, viu? Abracei-a pela cintura. E encostei a minha cabeça no ventre dela e me acordei meio assustado. Eu falei, Deus, eu não pedi uma namorada, eu pedi uma moça preparada para casar comigo. E então a voz do Senhor Jeová, a voz do grande El Shaddai, a voz do grande Adonai, trovejou no meu quarto e disse, essa será a tua esposa. E então eu me acordei totalmente, ouvindo o eco daquela voz. Deus ainda fala. Louvado seja Deus. Eu me deitei, abracei o meu travesseiro e chorei muito. E adormeci abraçado com o meu travesseiro, chorando, e me acordei no outro dia com o olho muito inchado de tanto chorar. Não tanto por ter visto uma moça que eu não conhecia, mas por ter ouvido Deus. A voz de Deus ainda ecoa no meu ouvido e ainda me faz tinir os tímpanos dos meus ouvidos. E então, quando eu ouvia que eu era padreco, que eu era pastorzinho, ou que eu era pastor, ou que eu era vovô, ou que eu era titio, eu dizia, em breve vou casar. E as pessoas diziam, mas com quem? Digo, não sei, com alguém. Onde? Digo, também não sei. E numa dessas escolas dominicais, por favor, frequente a escola dominical, viu? Você aprende muita coisa boa. Meu primeiro curso teológico foi uma escola dominical. E eu estava lá, assisti a escola dominical, muito interessante o assunto. Quando terminou a escola dominical, o John, ele procurou o pastor e falou, pastor, eu queria avisar o senhor com antecipação para o senhor guardar a data. E deu a data, para o senhor fazer o nosso casamento. Aí o pastor falou, tá bom, pegou, anotou. Como estava todo mundo saindo, quase não tinha ninguém na igreja, o pastor olhou para mim e falou, e você, Juarez, quando é que vai casar? Digo, por qualquer dia desse aí eu vou casar também, pastor. E ele falou assim, você casar? Digo, você já está meio titio,
Eu falei, só uma pergunta, o senhor vai no meu casamento? Ele falou assim, mas onde? Digo, não, essa não é a resposta. Eu fiz uma pergunta, o senhor vai no meu casamento? Ele falou assim, mas vai casar? Digo, vou, claro que vou. Ele falou, mas com quem? Digo, com uma moça. Ele falou assim, mas daqui? Digo, não, isso é outra história. A pergunta é, o senhor vai no meu casamento? Aí não tendo outro jeito, ele falou assim, vou, mas onde? Digo, no lugar que Deus preparar. Mas vai acontecer bem logo. E ele falou, não, vou sim. Digo, eu vou marcar e vou dizer, vou colocar aqui que o senhor disse que vai. Ele falou, não, pode marcar, eu vou. E então, eu comecei, bocudo que sou, comecei a falar. Mas como que vai ser? Digo, não sei. Eu sonhei. Mas sonho é sonho. Eu digo, o meu foi um sonho que Deus me mostrou e eu vou encontrar essa pessoa. E então, um tempinho depois, Deus nos deu uma visão a respeito de uma chamada para passar o oceano e ajudar uma igreja a fazer a obra do Senhor. E eu estava acordado. Não vou detalhar aqui, porque isso eu vou contar numa outra live completamente, para vocês verem como Deus fala, Deus dá visão, Deus dá sonhos, Deus continua agindo no mundo. O mundo ainda está no controle de Deus. Preste atenção. E então, Deus mostrou essa chamada. E eu estava preocupado com a chamada, como eu ia, agora já preocupado se eu ia antes ou se ia depois de estar casado. E então, estando eu trabalhando, eu recebi um telefonema da minha irmã. Essa eu vou citar porque é minha irmã. Minha irmã Joraci. E ela ligou, alguém falou assim, seu Noel, telefone para o senhor. E eu vou atender o telefone, porque seu Noel era a forma como me chamavam, e é o meu sobrenome, Noel. Diz que é sua irmã. Digo, não, se diz, então é. Cheguei lá, falou, mano, aqui é a tua irmã Jora. Eu digo, mana, tudo bem? Ela falou assim, você vai fazer aniversário? Eu digo, sim, vou. Em uns 3 meses. Ela falou, quero que você venha passar o teu aniversário na minha casa. Aí eu digo, olha, eu não faço nada sem orar. Eu vou orar, se Deus autorizar, eu vou. Ela falou assim, mas como assim? Digo assim, nada sem autorização de Deus. Eu só vou se Deus me autorizar. Então eu vou fazer um propósito com Deus, e o propósito desceu bem rapidinho, que era convidar 7 pessoas. Se uma delas dissesse não, eu não iria. Ela falou, então me avisa 15 dias antes. Digo, com certeza. E quando terminou o dia, eu fui procurar as 7 pessoas que me veio no coração e convidei. 4 disse na hora, iremos. 3 falaram, não temos condições, a não ser que Deus mude alguma coisa. Mas se Deus mudar, te avisaremos. Digo, preciso que 15 dias antes tenhamos condições de comprar as passagens para ir. Eles, não, nós vamos te avisar. Quando faltava uns 16, 17 dias, os 3 chegaram e falaram assim, Deus abriu a porta, nós vamos. Digo, então vamos todos comprar as passagens. Compramos as passagens, liguei para a Mana e disse, estamos indo, você guarde aí um lugar para mim e arrume lugar para os meus irmãos. São 7 pessoas. Ela não tem problema, tem muitos amigos aqui em volta que são crentes e eles vão gostar de hospedar vocês. E assim fizemos. Então, viajamos, foi uma bênção, uma viagem. E chegamos lá, minha irmã desviada da igreja. Quem sabe é o teu caso. A minha irmã queria voltar com uma pregação do meu pai. Jesus levou meu pai. Aí, ela chorando, falou, eu gostaria de ter voltado para Jesus com a pregação do pai. Mas Deus levou o pai. E você não é pregador. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu recebi uma chamada de Deus com 15 anos de idade. E essa chamada de Deus de 15 anos está se cumprindo nesse tempo da minha vida.
Deus disse que me levaria por muitos lugares e em muitos recantos que eu nunca imaginaria. Eu jamais imaginei, jamais sonhei e nem desejei estar aqui. Hoje eu amo aqui, eu amo a Austrália. Você está ouvindo essa mensagem. Quem mora na Austrália, ouve da Austrália. Mas quem mora no Brasil e vai ouvir essa mensagem, você vai ouvir isso a 15 mil quilômetros, mais ou menos, de distância. Deus cumpre aquilo que promete. Então a minha irmã disse, e você não prega? Digo, aí é que você se engana. Catei uma Bíblia, abri uma passagem lá que diz, e o Senhor fez esse dia, e é maravilhoso aos nossos olhos, se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Eu falei, mana, volta agora para Jesus. E ela chorando, voltou para Jesus. Digo, pronto, está resolvido. Amanhã, sábado, eu faço aniversário. Ela, já preparei o bolo para você. Digo, não, mas o que eu quero mesmo é ir a uma igreja e quero que você vá à igreja também. Você precisa voltar a frequentar a igreja do Senhor. E então, eu vou te levar aqui na rua Blumenau, a igreja, a Assembleia de Deus de Timbó, igreja sede. Eu não conhecia a cidade, não sabia nada. Digo, qualquer igreja que sirva a Deus, me leva lá. Eu quero adorar a Deus. Quero agradecer a Deus pela tua volta para os caminhos dele. E chegou sábado, o meu cunhado chegou, falou assim, olha, mano, eu comprei um terno, usei, mas eu usei só uma vez e eu já engordei e ele não serve mais para mim, ele vai ficar bom para você. Um terno marrom, gravata, camisa, eu fiquei feliz da vida, zerado, muito bom. Digo, vou com ele na igreja. Quando chegou o sábado, eu vesti aquele terno depois de banhar-me, fazer a barba, eu vesti aquele terno, olhei no espelho, parece que faltava alguma coisa, não é esse. Eu tinha levado 2 terninhos velhos, batidos, não era rasgado, mas eram batidos. Vesti também não deu certo. Aí eu tinha levado um paletó azul, que era de trabalho, e uma calça azul também de trabalho, do meu trabalho. Eu vesti aquilo, me senti tão bem, digo, poxa, eu vou com essa roupa velha. Mas eu estou me sentindo tão bem, eu estou me sentindo leve. Eu vou com essa roupa. E então, fomos para a igreja. Chegamos lá, ao entrar pela porta da frente na igreja, que a igreja tem uma porta dos lados e uma porta na frente. Aí, entrando, do lado direito, sentam as mulheres. Do lado esquerdo, sentam os homens. E eu fui para o lado esquerdo. A minha irmã foi comigo. Eu assentei na ponta do penúltimo banco e ela sentou no segundo lugar e o meu cunhado sentou em terceiro lugar. E depois eram só homens. Aí ficou só a minha irmã no lado dos homens. E aí eu levantei, vi um setor com bíblias e alguns livros, fui lá, conversei com o irmão que estava limpando aquilo, dando uma espanada, se chamava presbítero Antônio Machado. E um grande amigo, já de saudosa memória. Aí conversei um pouco com ele, vi que entrou algumas pessoas, teve umas que entraram muito rápido, entrou e já saiu, e na verdade eu não conhecia ninguém, não sabia de ninguém. Aí voltei e vou orar um pouco. Costume de entrar na igreja e orar. Você ora quando entra na igreja? Experimente chegar à igreja, dobrar o joelho e orar. E então, eu comecei ali a orar e não foi muito difícil, eu já estava entrando lá no Santo do Santo, para entrar diante do trono da graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. E lá estava, muito à vontade, e eu ouvi um barulhinho assim. Meio me tirou a comunhão, mas eu engatilhei de novo ali e continuei lá no Santo do Santo. De repente deu uma outra batidinha. Digo, mas de novo? E eu continuei a oração e de repente me veio um barulhão que eu pensei, meu Deus, o mundo está acabando e ninguém me avisou. Era a banda de Timbó, hoje é a orquestra, mas naquele tempo era uma banda. Gente, que derrubada!
era forte demais. E eu voltei lá do Santo, ali no banco, digo, Jesus, me deu um arrepio, e me deu um frio, me deu um medo. Digo, como é que eles fazem uma coisa dessa com a gente sem avisar? A minha esposa sabe que é verdade. Ela tinha pelo menos uns 3 irmãos que tocavam nessa banda, inclusive o pai, que era o vice-presidente da igreja. Eita, aí eu digo, melhor encerrar a oração, que até subir de novo a escadaria não vai ser fácil. Começou o culto, e apresentaram as pessoas, até que o irmão, que deve estar com uns 85 anos, mais ou menos, ainda está vivo, ele foi me apresentar, e no seu estilo alemão, ele apresentou os irmãos, quero apresentar, vindo da cidade de Ponta Grossa, irmão Churreis. E quando ele disse, eu fiquei olhando para ver quem era o irmão Churreis que ia se levantar para ser apresentado. E ninguém se levantava. Ele, onde está o irmão Churreis? Oh, está lá no penúltimo banco. Aí eu entendi que era eu, me levantei. Irmão Churreis, Deus abençoe e seja bem-vindo. E aí eu fiquei sabendo que eu também, além de Juarez, aqui na Austrália eu sou Jorge, às vezes Juárez, e sometime outra coisa, e lá eu era Juarez, né? Ele apresentou, aí eu fiquei alegre, disse, que gente boa, que pessoal bom esse aqui. Foi todo mundo apresentado, as pessoas cantaram, me deram uma oportunidade para mim cantar um hino. Aí eu não consigo muito cantar com playback. Gente, essa maquininha não consegue me acompanhar. E eu não consigo esperar ela. E aí, digo, e agora? O que eu vou fazer aqui? Digo, vou cantar um hino, a capela mesmo. Tem um hino que eu gosto demais, tributo. Todos conhecem, todos os que conhecem os hinos mais antigos sabem que hino é tributo. E eu tinha motivos de sobra, eu estava tão feliz da minha irmã ter voltado para o Senhor Jesus, e eu fui para lá, e vou cantar o hino. Gente, eu comecei a cantar num tom mais alto, que é o meu costume. E aí, meu Jesus, quando comecei, digo, Jesus, me ajuda, eu não posso passar vergonha aqui, é a primeira vez que eu estou aqui, se eu passar vergonha, eu não sei como é que eu vou sair de cara grande aqui, me ajude. E Deus me ajudou, Deus me ajudou. E eu cantei, Deus me deu muita graça, e é interessante que, alguns meses depois, com o que eu vou falar aqui na sequência, o meu sogro, que veio a ser meu sogro, ele disse assim, quando começou a cantar o hino, eu te olhei pelas costas e disse para Deus, por que não é esse o esposo que Deus está preparando para minha filha? Ele não sabia que naquela mesma noite eu iria procurá-lo para pedir autorização para escrever uma carta para ela. E cantei o tributo como agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, e a Deus seja a glória. Voltei, sentei, e o pastor, já de saudosa memória, Antônio Ribeiro, olha, nós vamos ouvir o casal fulano de tal cantando, vamos ouvir o cantor, ela veio um cantor junto, cantor Edemilson cantando, não sei se ainda canta, mas naquele tempo cantava, tinha seu disco gravado, e vamos ouvir a irmã Tere cantando, e eu, de cabeça baixa, orando, como era costume, Senhor, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa esse casal que está cantando. Aí vai, diz, então vamos ouvir a irmã Tere. E ela vai lá dar uma saudação, e eu, Senhor, abençoa a tua filha. Senhor, ajuda a tua filha. Senhor, recebe esse louvor. E começa lá um toque de acordeon. Eu digo, olha, vai cantar acompanhada. Eu tinha cantado a capela, digo, ela vai cantar acompanhada, né? E começa, de repente começa, deixou o esplendor de sua glória. Digo, meu Deus, que voz. E sai pensamento. Jesus abençoa a tua filha, ajuda a tua filha. E daí chega no coro. Se isto não for amor. E o coração começa a bater forte. E eu abri o olho. Quando abri o olho, uma moça de 2 tranças negras com 2 Maria Chiquinha na porta. Eu digo, eu conheço essa moça. Eu já vi essa moça em algum lugar. E aí começa.
Telêmaco Borba, nas congregações, na sede, não é. Da Lagoa não era, faz muito tempo, não é. De Ponta Grossa, não, também não é. De Curitiba, não é. De Almirante, não é de Almirante. De Campinas, não, lá não fui em muitas igrejas, não é. Aí me lembrei, eu estava fazendo nesse dia 36 anos de idade. E eu digo, Senhor, por teu amor, me perdoa. A idade me subiu a cabeça, eu estou aí pensando se conheço essa tua serva, sem nem saber se ela é solteira ou casada. E então, como se tivesse alguém de pé no meu lado, uma voz muito forte que eu já conhecia. Ela disse de cima para baixo, essa será a tua esposa. Então me lembrei do sonho. Digo, Jesus, vou conversar com ela quando terminar o culto. Senhor, tu volta para casa, escreve uma carta que ela está esperando e eu já mostrei para ela que você vai escrever para ela. E então, digo, bom, se é assim, já não conversei até agora mesmo, vou conversar menos ainda. E o culto veio, quando chegou numa altura, o pastor levantou-se e falou assim, nós vamos ouvir mais 2 hinos e depois o irmão Juarez, lá de Ponta Grossa, será o profeta de Deus para as nossas vidas nessa noite. Ele está brincando? Está brincando? Eu não sou pregador. E eu quero aproveitar e chamar o irmão Juarez. Vem sentar conosco aqui na tribuna. Gente, a tribuna de lá não era brincadeira. Não era um púlpitozinho baixinho, não. Tinha que subir uma escadaria e você ia lá em cima. O púlpito era mais alto que uma pessoa. E eu olhava para aquilo lá, meu Deus, parecia uma montanha. E eu pensei, eu vou lá, vou me assentar lá atrás, porque a banda também se assentava lá. E a minha preocupação é se a banda fosse tocar de novo, né? Digo, aí eu desmaio. Aí eu fui, os joelhos batendo um no outro, batendo palma. E eu fui para o púlpito e cheguei e dei uma olhada geral assim, só tinha uma cadeira vazia. E o pastor já apontou do lado dele, aqui do meu lado. E eu, como é que ia fazer para ele não ver que os meus joelhos estavam batendo um no outro? Eu tremia. Digo, e agora, Jesus? Que aperto. E o primeiro hino já tinha sido cantado. Já o casal que tinha ido comigo ia cantar o outro hino. Digo, tomara que eles cantem um daqueles pupurri que levam pelo menos uns 15 minutos para... Digo, Senhor, pregue sobre o quê? Eu tenho um esboço, mas o assunto do esboço me fugiu todo da mente. Aí me veio, acabaram-se os mancebos, eu sabia onde estava. Digo, mas Senhor, e a mensagem? Digo, vem o versículo, mas e a mensagem? E então, ficou no versículo. E eu passei aquele resto de tempo, Senhor, e a mensagem, e a mensagem, e a mensagem? E não vinha. Ficando só o versículo. E já terminou o hino, pastor, vamos estar de pé, estaremos orando, e vamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. E eu me lembrei que eu tinha lido uma placa grande, um cartaz grande na frente sobre segundo domingo, segundo sábado de missões, traga a tua oferta de amor, e aquilo me entrou na mente, ficou ali, e o versículo. Saudei os irmãos, gastei um tempo agradecendo a saudação de bem-vindo, a acolhida, li o versículo, sem nem um esboço, e comecei a pregar. Deus me fechou os ouvidos. Eu não ouvi nada da pregação. Eu não ouvia o que estava acontecendo. E fui pregando. Agora você não pense no teu coração, então, você pregou de coisas que você não sabe. Não, eu era um bom leitor da Bíblia. Fui um bom frequentador de escola dominical. Era um bom leitor de livros e estava terminando um curso da ETAD. Eu só não estava acostumado a pregar. Não era sequente. Às vezes dava uma palavra, um testemunho ou cantava um hino. Então, não pense
ou que você não conhece. Então, quando foi chegando para o final da mensagem, eu me lembrei do cartaz que eu havia lido. E então Deus me abriu os ouvidos e o que estava acontecendo na igreja. Era um grande Pentecoste. Deus estava sacudindo a igreja através do seu Espírito Santo. E eu falei, digo, olha, o rico do muito que Deus deu, ele trouxe uma grande oferta, Deus aceitou, vai para a obra missionária, vai fazer efeito. O pobre, do pouco que Deus deu, ele deu também a sua oferta, Deus recebeu, vai para a obra missionária. Porém, Jesus disse, rogue ao Pai, para que envie ceifeiros para a sua seara. E aí, o rico não tem muito para dar e nem o pobre tem pouco. O rico só tem uma vida e o pobre tem outra vida. Se tiver uma pessoa, nós seremos dois, porque eu vou descer daqui para entregar a minha vida para a obra missionária. E eu não vou ficar insistindo muito, porque não sei quanto tempo gastei, eu só sei que a mensagem foi entregue. Tem uma pessoa, a primeira pessoa que veio foi o homem que eu estava conversando com ele lá perto da porta, o presbítero Antônio Machado. A segunda foi a minha esposa. E aí, uns 95% da igreja vieram para frente. Jovens, adolescentes e crianças como no sonho. E eles colocavam o rosto no chão e batiam com as mãos no chão e diziam, Deus aceita a nossa vida para a obra missionária. Eu olhei para o pastor Antônio Ribeiro e falei, pastor, não sei o que o senhor vai fazer com esse microfone. Eu vou aceitar Jesus como Salvador de novo e desci correndo a escadaria e fui imitar aquelas crianças, adolescentes e jovens. Também meti minha cara no chão, batia com as mãos no chão e dizia, Deus aceita a minha vida para a obra missionária. E ele aceitou. Você hoje está ouvindo esse testemunho. 35, quase 35 anos depois. Pelo menos uns 34 anos e meio depois. E da obra missionária. Ainda na ativa. Ainda trabalhando. Ainda pregando. Ainda testemunhando. E quando eu desci, terminou a oração, aquele movimentão, o menino chegou para mim e disse assim, irmão, você não estava sozinho lá no púlpito. E quando a gente pensa humano, a gente pensa humano. E eu me lembrei, claro que não. O pastor estava lá, o vice-presidente estava lá, a banda toda estava lá, os obreiros estavam lá, mas eu ouvi uma voz aqui dizendo, pergunta para ele por quê. E eu falei, por quê, filho, por quê? E ele disse assim, quando você se levantou, um ser todo de branco, muito grande, se levantou atrás de você e ficou com as mãos abertas, os braços abertos e com as mãos protetoras sobre você, e todos os movimentos que você fazia, ele também fazia. Ele, se você se movia, ele se movia. Você ia para o outro lado, ele também ia. Você ia para frente, ele também ia. Se você desse um passo atrás, ele também dava, movendo-se junto contigo. E aí começou a falar em mistério. E então, o menino de uns 8 anos chegou para a irmã, que era cantora, foi conosco, colocou a mão na cabeça dela, falou muito em mistério, e daí interpretou, e disse, minha filha, eu te trouxe lá daquela cidade para aqui falar contigo, para conversarmos sobre aquele assunto que só você e eu sabemos. E aí contou a história dela, e Jesus curou-a naquele momento. Depois uma irmã, que eu não vou citar o nome dela, ela foi uma das muito poucas que não foi para frente, só chorava. Ela estava no lado das irmãs chorando muito. Uma irmã chegou e falou, irmã, todo mundo feliz e você triste. Ela falou assim, vocês não entenderam nada. Eu falei, como não entenderam nada? Falei assim, a irmã Tere vai embora. Pô, irmã, depois de um culto desse, a irmã Tere vai embora? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ela falou, eu disse, vocês não entenderam nada. Esse moço que aí chegou é o esposo da irmã Tere. Falei assim,
Ninguém conhece esse moço. Ela falou, aí está o segredo. Quando Deus falou com ela, e com certeza ela vai contar, Deus disse que o moço vinha de longe e ia tirar ela daqui, ia levar ela embora. Ela está indo embora. Nós vamos perdê-la. E então, depois daquele movimento, eu perguntei para alguém, quem é aquela irmã que cantou aquele hino, Se Isso Não For Amor? Alguém disse, a irmã Tere, é filha do vice-presidente da igreja. Digo, quem é o vice-presidente da igreja? É o pastor João. Eu digo, quem é o pastor João? É aquele irmão que está lá. E ele já vinha vindo pelo corredor, ele falou assim, meu querido, a paz do Senhor. Ele era pequenino, mas tinha uma voz desse tamanho. Digo, a paz do Senhor. Prazer. Meu nome é Juarez de Souza Noel. Ele falou assim, eu sou o pastor João, o vice-presidente da igreja. Eu digo, por favor, não se assuste. Eu queria pedir autorização para escrever para sua filha. Ele falou assim, eu tenho 3 filhas. É claro que uma é adolescente, mas as outras 2 já estão mais ou menos das idades de maior. Digo, não sei direito o nome dela. Foi a que cantou. A das 2, não, a Tere, ela é de maior, pode escrever sim, meu filho. Ele falou, olha, eu gostei muito da sua atitude, viu? E eu vou me lembrar disso. Deus abençoe você. E saiu. E nós voltamos. E então eu escrevi a carta e enviei. E esperei 15 dias, eu escrevi 1,5 páginas e convidei ela para se casar comigo. Para ser minha esposa, sem namoro. E ela me mandou uma carta de 17 páginas. Não vou detalhar, porque eu acho que já gastei um bom tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Foi um sufoco ler aquilo, viu? Que a primeira página é testemunho, a segunda é testemunho, a terceira é testemunho, a 8ª testemunho, a 10ª testemunho, 15ª testemunho de Jesus e a resposta, a 16ª testemunho. Na última, estava, jamais me entregaria para um homem que não fosse dirigido por Deus, mas mediante o seu testemunho e o que Deus me mostrou, serei a sua esposa. Aqui vai o meu telefone, daqui tantos dias você deve estar com essa carta na mão, e tal dia eu espero a sua ligação. E claro que eu liguei. Mas eu vou deixar agora para a minha esposa contar a parte dela. Deus abençoe vocês. Nós já voltamos a conversar, viu? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Acredito que você está se deleitando na presença do Senhor ouvindo esse testemunho, né? Eu quero ler a palavra do Senhor que está em Salmos, capítulo 37. Eu quero ler o 3, o 4 e o 5. Diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Obrigada pela sua atenção, que você está ouvindo esse testemunho. E eu quero louvar a Deus por esse momento de vitória. Meu esposo fez 70 anos nesse ano. E exatamente hoje, dia 26 de abril de 2020, nós estamos completando 34 anos de feliz união conjugal. Nosso casamento aconteceu como um presente do céu. E eu louvo a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas. O Senhor nunca chama alguém que esteja parado. Ele sempre chama alguém que já está trabalhando. Ele sempre estabelece os planos dele na vida de quem se deleita na presença do Senhor. Então eu comecei bastante criança ainda, trabalhando na obra do Senhor. Eu tinha 2 aninhos quando os meus pais aceitaram Jesus. E com 4 anos eu já estava cantando. E com 12 anos eu fui batizada nas águas e também recebi o batismo com o Espírito Santo.
Com 14 anos, Deus me chamou para o ministério infantil. E o Senhor falou para mim que Ele tinha um ministério grande na minha vida, trabalhando com as crianças, trabalhando com os jovens. E eu estava trabalhando com a juventude, trabalhando com as crianças, quando o Senhor falou comigo. O Senhor disse assim para mim: não se preocupe com o teu esposo, porque eu estarei preparando ele virá de uma cidade distante, e ele vai chegar e vocês irão casar, porque vocês não terão tempo para namorar, vocês estarão casando e vocês serão levados para outra cidade, onde vocês vão exercer um ministério e depois vocês estarão indo para o campo missionário. E eu continuei fazendo o trabalho do Senhor, eu guardava aquilo no coração. A primeira mensagem profética que eu ouvi sobre casamento foi pelo pastor César Furtado, de saudosa memória, dos Gideões Missionários. Eles estavam pregando na nossa cidade e naquela noite foi uma noite de muita glória. Jesus batizou 40 irmãos com o Espírito Santo. Os obreiros todos de Timbó, na minha cidade, receberam o batismo com o Espírito Santo naquela noite. Foi muito gratificante. Pastor César Furtado, ele desceu do púlpito, foi lá embaixo, onde eu estava, sentada no banco, sentindo a presença de Deus, e entregou aquela mensagem para mim. Então eu guardava no meu coração algo que Deus tinha falado. Não era para mim me preocupar com o namorado. Muitos jovens me procuravam, queriam namorar comigo, mas eu falava que eu estava esperando no Senhor. Eu realmente estava esperando no Senhor. E com o passar dos anos, todo sábado nós tínhamos o culto da mocidade, e após o culto da mocidade, nós tínhamos vigília. E a vigília era na casa dos pais do irmão Francisco Costa, do Chico Costa, lá na minha cidade. Era num local assim bem retirado, então a gente podia ficar até tarde da noite orando, e sempre após o culto da juventude nós íamos para essa vigília. E teve uma das noites, uma das vigílias, que o Senhor falou comigo usando o presbítero Joãozinho, Joãozinho também de saudosa memória, esposo da nossa querida irmã Ede Pereira, Joãozinho Pereira. E ele foi até onde eu estava de joelho dobrado orando. Ele pôs a mão sobre a minha cabeça e ele falou assim para mim: o teu esposo vai chegar dentro de pouco tempo. Ele já está preparado e ele estará chegando aqui. E dentro de pouco tempo tudo vai acontecer e você vai embora dessa cidade com ele, casada. E naquela noite, quando eu cheguei em casa da vigília, eram 15 para 4 da manhã. Eu dobrei o joelho na beira da minha cama e eu falei: Senhor, o Senhor falou hoje comigo que o meu esposo já está preparado e que dentro de pouco tempo o Senhor vai estar trazendo aqui na minha cidade. Eu preciso saber como que esse moço vai chegar aqui. Eu preciso que o Senhor me mostre a cor da roupa que ele vai chegar aqui, como que ele é. Eu preciso que o Senhor me mostre alguma coisa, porque senão qualquer moço que ficar sabendo de alguma cidade que eu ouvi essa mensagem profética, ele pode chegar aqui e dizer que é o moço que o Senhor preparou para mim e eu posso ser enganada. Então eu preciso saber, Senhor, como que eu preciso que o Senhor me mostre. E eu fiz aquela oração na beira da cama, assim, ajoelhada, e depois eu deitei, porque já era bastante tarde. E no outro dia cedo, eu levantava cedinho para ajudar minha mãe a fazer o almoço, antes de irmos para a escola dominical.
E quando eu deitei, eu adormeci muito rápido. E Deus me mostrou um sonho. Deus me mostrou um sonho de um moço chegando na minha cidade. E ele veio até a minha igreja. E ele estava vestido com um terno azul. E eu vi o perfil dele, o rosto dele, a forma como ele era. E Deus me mostrou ele entrando na igreja. E nós costumávamos, naquela época, nós tínhamos as irmãs sentavam de um lado e os homens sentavam do outro lado. Os casais não sentavam juntos. E aquele moço entrou na minha igreja e ele sentou exatamente no lado dos homens, mas sentou uma mulher do lado dele. E ele assistiu o culto. E naquele culto eu fui chamada para cantar. E quando eu fui cantar, eu cantei o hino Se Isto Não For Amor, deixou o esplendor de sua glória. E quando terminou o culto, aquele moço foi embora e eu também fui embora para minha casa. E eu me acordei. Quando eu acabei de ter esse sonho, essa visão, eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei no relógio. E o relógio ainda não tinha despertado, ainda não era a hora de eu levantar. Eu simplesmente virei para o lado e adormeci novamente. Quando eu adormeci novamente, eu vi uma mesa de embuia grande. E sentado na cabeceira da mesa, debruçado por cima da mesa, eu vi o mesmo moço de terno azul escrevendo uma carta. E eu dei umas 3 voltas ao redor da mesa, parei do lado daquele moço e vi que a carta era para mim. A carta tinha o meu nome escrito. E eu me acordei novamente. Me acordei com a minha mãe batendo na porta, que eu tinha perdido a hora, o relógio não tinha despertado, e meu pai já estava indo para o carro para ir para a escola dominical, e meu pai não esperava. Meu pai, ele não perdia a hora por causa da gente, se a gente estivesse atrasado. E eu levantei correndo e abri o guarda-roupa, peguei um vestido e fui correndo para o banheiro tomar banho. Quando eu estava tomando banho, começou a passar na minha mente, passou a primeira visão que eu tinha tido do moço chegando na minha igreja, e depois me passou a outra visão que eu tive do moço sentado escrevendo uma carta para mim. E quando me passou aquelas 2 visões pela mente, e eu comecei a lembrar do que Deus tinha me mostrado e do pedido que eu tinha feito na beira da cama antes de deitar, depois de retornar daquela vigília que o Senhor tinha falado comigo. Eu disse, meu Deus, Deus me respondeu tão rápido, tão rápido. Deus me mostrou, Deus atendeu o meu pedido. Aí eu ouvi uma voz bem forte, soando dentro do banheiro, onde eu estava. Não conte para ninguém antes que tudo se cumpra. E eu saí correndo, fui pentear meu cabelo dentro do carro, indo para a igreja. E olhava assim para o meu pai, olhava para minha mãe, e eu não podia contar o que eu tinha visto naquela noite. Eu sei que quando eles chegaram na igreja, muitas pessoas contaram o que Deus tinha falado na vigília. Que muito em breve ia chegar o esposo que Deus estava preparando para manter, mas eles não sabiam o que Deus tinha mostrado para mim naquela madrugada, depois que eu cheguei da vigília. E eu guardei aquilo no meu coração, e passou-se 15 dias. Aí chegou sábado novamente, e quando eu cheguei na igreja, eu costumava entrar pelo lado da igreja, porque eu sempre chegava muito carregada, eu trabalhava com as crianças, trabalhava com a juventude, então eu carregava pilhas de caderno do cultinho infantil, as pastas do coral da juventude. Então eu entrava sempre pela porta do lado para ir colocar aquele material em cima de um banco da igreja. E naquele sábado, quando eu cheguei na igreja, e eu entrei pela porta do lado, e fui até no banco para colocar o material, quando eu levanto a cabeça, eu olho
Bem na entrada, na porta da frente, nós tínhamos uma livraria e era o presbítero Antônio Machado que cuidava daquela livraria. E ele já estava lá atendendo a livraria. E quando eu levanto assim a cabeça, tinha um moço de terno azul na livraria conversando com ele. E quando eu olhei aquele moço, as pessoas ainda estavam chegando, tinha poucas pessoas na igreja, a gente sempre chegava bastante cedo na igreja, mas o moço também tinha chegado cedo. Quando eu olhei assim aquele moço, e eu lembrei da visão que eu tinha tido, o moço era igualzinho à visão que Deus tinha me mostrado. Eu, pela mesma porta que eu entrei, a porta do lado, eu saí de volta, e eu fui parar lá no banheiro da igreja. E quando eu cheguei lá no banheiro, eu entrei para dentro do banheiro, fechei a porta e comecei a falar com Deus. Eu disse: Senhor, o moço que o Senhor me mostrou na visão, ele está lá na porta da igreja, ele está lá na livraria. E para que se cumpra realmente da forma como o Senhor me mostrou, nada poderá acontecer ao contrário. Na visão que o Senhor me mostrou, esse moço não veio falar comigo, esse moço não fala uma palavra comigo. E na visão que o Senhor me mostrou, esse moço foi embora e depois escreveu uma carta para mim. Então, se alguma coisa acontecer diferente, não é esse o moço que o Senhor me mostrou. E eu fiz aquele pedido com Deus, porque eu precisava ter certeza, eu precisava ter convicção do que Deus tinha me mostrado e do que ia acontecer com a presença daquele moço na nossa igreja. Mas o Senhor, quando Ele mostra e quando Ele fala, Ele age corretamente com aquilo que Ele mostrou ou com aquilo que Ele falou. O Senhor é fiel conosco. Nós podemos ser falhos, mas o Senhor é fiel conosco. E aquele culto aconteceu muito lindo. Eu sempre tinha o cultinho infantil no sábado à noite com as crianças, mas naquela noite o pastor presidente pediu para que eu ficasse na igreja com as crianças, porque era um culto missionário e nós estaríamos falando sobre missões, estaríamos ouvindo mensagens sobre missões, e ele falou então que eu ficasse com as crianças. E as minhas crianças, eles eram muito crentes. Todas as crianças daquela época, eu sei que a minha cidade vai ouvir essa live. Todas as minhas crianças daquela época, tem muitos deles que são pastores hoje. Muitos deles são missionários, trabalham na obra do Senhor. Muitas esposas de pastores foram os meus alunos, foram minhas alunas no cultinho infantil e na escolinha dominical. Naquela noite nós tivemos uma noite muito linda e o mensageiro da noite foi esse moço que estava visitando a igreja de Ponta Grossa. Eles estavam numa equipe de 7 pessoas, tinha cantores com eles e foi uma noite muito ungida, onde as crianças foram tomadas pelo poder de Deus, as crianças profetizavam e foi uma glória muito grande que Deus derramou naquela noite. Foi uma noite de missão muito tremenda. E aquele culto terminou. No outro dia teve os cultos no ar livre. O moço ainda participou dos cultos no ar livre. Teve o culto de domingo à noite. O moço foi embora para Ponta Grossa. Voltou para a cidade dele. E dali uma semana eu recebi uma carta. A carta era num papel muito simples, uma folha de papel, mais uma meia folha cortada, assim, rasgado à mão. Uma carta muito simples. E eu recebi aquela carta, meu pai sempre ia no correio, nós tínhamos a caixa postal, e ele pegou a carta fechada e chegou e entregou na minha mão a carta, e eu fui ler ela no meu quarto sozinha, e na carta estava escrito que ele não queria namoro, não queria namorar comigo. Ele queria que eu fosse a esposa dele. Ele disse que tinha pedido para Deus uma pessoa preparada para o casamento. Então que nós não íamos ter namoro e nós íamos direto ao casamento.
e contou um pouquinho, resumidamente, do testemunho dele, em poucas palavras, em poucas linhas, e perguntou se eu aceitava ser a esposa dele. Eu terminei aquela carta, fechei ela, botei dentro do envelope novamente, não comentei nada com os meus pais e continuei indo na vigília. Pensei, não vou responder esse moço sem eu ir na vigília novamente e eu quero que Deus fale comigo novamente, eu quero ter a confirmação para mim poder responder esse moço. E quando foi no outro sábado, depois do culto da mocidade, após o culto da mocidade, eu fui para a vigília novamente, para a vigília dos jovens, mas a igreja participava junto. E ninguém sabia o que se passava comigo. Meu pai, ele sabia que ele tinha entregado uma carta para mim. E o moço tinha pedido autorização para poder escrever para mim. Mas meu pai não sabia o que estava escrito dentro daquela carta. E minha mãe também não sabia. E Deus tinha falado comigo que não era para mim contar nada antes que tudo se cumprisse. Então eu guardava no coração. Quando eu cheguei naquela vigília, ninguém sabia o propósito que eu tinha feito com Deus. Eu precisava de mais uma resposta de Deus para poder escrever, responder aquele moço. E quando chegou na vigília, a vigília estava muito abençoada. Novamente Deus usou outra pessoa para falar comigo. Aí Deus foi mais a fundo comigo. Deus disse, minha filha, dentro de pouco tempo você vai embora desta cidade. Eu já preparei tudo para ti, já está tudo preparado. E o moço é o moço que você recebeu o contato dele. Já está tudo preparado e você não tem que temer nada. E Deus me deu a resposta publicamente. O povo da igreja que estava ali naquela vigília, todos ficaram sabendo que eu ia embora. Mas Deus já estava mostrando para as pessoas. Enquanto o meu esposo pregava naquela noite, que agora eu posso dizer é o meu esposo, Deus já estava mostrando para as pessoas. Deus colocou eu do lado dele enquanto ele pregava. Naquela noite, Deus deu uma visão para a irmã Eva Machado. Se ela assistir essa live, ela vai lembrar da visão que Deus deu para ela naquela noite. Quando terminou a vigília, eu voltei para casa. E quando foi na segunda-feira, eu respondi. Até que a carta chegou nas mãos do meu esposo, levou 15 dias. Ele ficou muito aflito, porque a resposta nunca chegava. Mas ela chegou. E quando chegou, ele telefonou para mim, que eu tinha marcado o dia da ligação, para ele ligar para mim. E quando ele ligou, nós conversamos e já marcamos o noivado. O noivado, ele foi na minha cidade no dia do aniversário dele, dia 12 de outubro. E o noivado aconteceu no meu aniversário era numa segunda-feira. Então fizemos o noivado no domingo, que era dia 29 de dezembro. E era o dia do aniversário da minha avózinha, que o Senhor já levou ela com 92 anos de idade. Ela teve o privilégio de participar, de estar no meu noivado, e o noivado ser no dia do aniversário dela. E o meu aniversário era na segunda-feira, dia 30. E tivemos o noivado foi uma festa muito linda, onde todos participaram, as crianças, os jovens, toda a igreja, teve uma participação muito linda. E dali 3 meses e alguns dias nós casamos, no dia 26 de abril de 1986. Nesse período de 3 meses e alguns dias, foi muito corrido para mim, porque eu quis pintar todos os meus convites à mão. Eu pintei 300 convites à mão. E eu quis pintar todas as lembranças do meu casamento. As lembranças do meu casamento eram 2 sachês, um cor-de-rosinha e outro azulzinho, representando o noivo e a noiva.
Era sachês, é como se fosse sabonete perfumado. E eu pintei aquilo tudo à mão, então eu ficava até de madrugada pintando, porque era um curto espaço de tempo. E as faixas, tudo da ornamentação do meu casamento, eu pintei. E as crianças, como eu trabalhava com as crianças, eu queria dar um privilégio para eles, uma alegria para eles. Então todas as crianças foram noivinhos no meu casamento. E as meninas até 5 anos de idade, elas usaram a roupa cor-de-rosinha. E as meninas de 5 anos até 10 anos usaram a roupa azulzinho claro. E as meninas de 10 anos até 15 anos, que eram as adolescentes, usaram a roupa amarelinho. E os noivinhos, os meninos, eles estavam tudo vestido, combinando com meu esposo, que estava vestido de terno smoky. E os meninos todos vestidinhos, com aquela camisa toda cheia de renda, gravatinha borboleta. 3 costureiras trabalharam para fazer toda a roupa das crianças. O meu vestido de noiva, ele foi confeccionado por uma costureira. Ele tinha 4.000 pérolas. E eu tinha um sonho muito grande, porque eu tinha visto uma foto no Mensageiro da Paz, que antigamente tinha, né, o Mensageiro da Paz, a revista Seara. Eu tinha visto a foto de uma noiva, e ela tinha um véu tão grande, e o noivo segurava aquele véu, assim, tudo nos braços. E eu propus no meu coração que o dia que eu fosse casar, eu queria um véu bem grande também. Então, o que eu fiz? Eu levei uma das costureiras lá na igreja e eu falei para elas, eu quero que você tire a medida do altar até na porta da igreja. Eu quero um véu do comprimento da igreja. Mas eu fiz isso tudo sem ninguém saber, sem meus pais saber, sem o pastor da igreja saber. Como eu trabalhava com as crianças, com os jovens, com o círculo de oração, então eles davam a chave da igreja para mim, eu entrava lá, eu fazia as coisas lá dentro da igreja, os trabalhos preparativos, as programações. Então eu levei a costureira lá e ela tirou a medida, ela fez do jeito que eu queria. E o meu véu foi todo bordado com pérolas, bordado à mão, e foi muito lindo. E eu concretizei aquele sonho. E meu esposo, ele tem uma irmã deficiente, ela sofreu meningite quando ela tinha 1 aninho e meio de idade. Então ela ficou muda e surda. E com tanta oração, hoje ela fala assim muito atrapalhado e talvez consegue ouvir um pouquinho, mas ela olha mais os movimentos da boca quando as pessoas falam com ela. E ela, faltando 3 meses para o nosso casamento, nós já tínhamos noivado, quando ela teve um sonho, e ela contou o sonho para a mãe dela. Ela contou que a noiva do Juarez, que é o irmão dela, ia casar com um véu que ia lá na porta da igreja, lá na entrada da igreja. Era um véu muito grande. E quando ela contou esse sonho para a mãe ainda riu e achou que ela não estava falando coisa com coisa, que aquilo não era real. Mas no dia que eu estava entrando na igreja, ela estava lá. Quando ela viu aquele véu, quando eu cheguei no altar, o véu ainda estava lá na porta da igreja. O véu estava acabando de entrar na porta da igreja. E ela começou a falar alto, olha o sonho que eu tive, olha o sonho que eu tive. Naquela língua toda atrapalhada que ela fala. E a mãe dela ficou emocionada, porque a mãe dela é a mãe do meu esposo que entrou com ele na igreja de noivo. Então foi muitas coisas lindas que aconteceram. Essas toalhas que estão aqui, elas são do meu casamento. Essas toalhas, elas foram feitas logo após o meu noivado. Então elas também têm 34 anos. Elas são todas pintadas à mão. Todo esse babado é costurado à mão. As aplicações de coração foi a minha mãe que fez, minha saudosa mãe. Ela é toda bordada com lantejoulas, com miçangas,
que também foi a minha mãe que bordou, são milhares de miçangas, todas as toalhas, foram muitas toalhas, aqui também, mas tem outras que a gente usou em todas as mesas, e é uma lembrança que eu também tenho do meu casamento, essas toalhas nunca foram lavadas, todos os meus irmãos já casaram, foi usado essas toalhas para o casamento deles, os jovens na minha igreja, todos que casaram e foram me convidando e queriam as toalhas, na missão, aonde nós estamos, aonde a gente passa, aonde alguém pede para usar as toalhas são usadas. É uma recordação muito linda que eu também tenho do meu casamento. E eu tinha um sonho muito grande também de convidar o conjunto Dedos de Davi para tocar a entrada do meu casamento. E o conjunto Dedos de Davi, eles cantam e tocam com aquelas harpas paraguaias e fazem um louvor muito lindo. E eu convidei eles para tocar a entrada do nosso casamento, cantar a entrada do nosso casamento. Eles fizeram um hino especial para a entrada do nosso casamento e cantaram. Foi muito lindo. Eu louvo a Deus pela vida deles. E também eu queria dar um presente para as nossas crianças. Eu tinha um desejo muito grande de convidar a cantora Patrícia Pingo de Gente. Naquela época, ela só tinha um CD gravado. E eu tinha um desejo muito grande de convidar ela. E eu convidei ela, ela foi a noivinha do nosso casamento. E ela cantou no nosso casamento também. E as crianças estavam todas ali vestidas de noivinho. E eu fui na prefeitura e pedi para a prefeitura me ceder o bondinho para todas as crianças irem no bondinho após o casamento, do casamento até o salão onde ia ser servido o jantar. Mas o nosso casamento, ele começou 4 horas da tarde e foi até 7 horas da noite. Tinha muitos cantores e foi muito lindo. Os noivos cantaram, nós também cantamos, né? Nós tivemos um hino com a letra especial para o nosso casamento e foi bastante longo. E durante aquela cerimônia, o que aconteceu? Deu uma chuva bem forte e as pessoas costumam dizer que foi uma chuva de felicidade que aconteceu. Então molhou todo o bondinho, as crianças não puderam sentar nele depois e ir para o salão dentro do bondinho. O bondinho foi sozinho e as crianças foram com os pais. Então foi uma festa muito linda. Eu sei que eu entreguei os 300 convites para as famílias e era um convite cada família. Mas quando acabou os 300 convites, aí eu não tinha mais convite para entregar. Aí meu pai começou a convidar as pessoas de boca, todo mundo que ele encontrava, ele convidava. E eu sei que tinha tanta gente no nosso casamento. Uma parte coube dentro da igreja, outra parte ficou para fora. E nas ruas da cidade o trânsito todo parou quando estava passando o carro da noiva e todos aqueles carros da igreja, todo o povo da igreja, o campo todo da minha cidade. E foi algo extraordinário para a honra e a glória do nosso Deus. Sou grata a Deus por tudo. E nós casamos e fomos embora para Ponta Grossa, onde meu esposo já morava. Trabalhamos 10 anos no campo de Ponta Grossa com o pastor José Polini, que ainda é vivo, pastor Roque Lourenço, que ainda é vivo. Foram os nossos pastores na missão em Ponta Grossa. E ali Deus preparou a gente para algo maior que Ele tinha. E no ano de 1996, quando nós tínhamos 10 anos de casado, o Senhor nos trouxe além fronteiras, onde a gente viajou somente com as malas, deixamos tudo, deixamos toda a mudança que Deus tinha nos dado. Eu tinha tudo quando eu casei.
Eu comecei meu enxoval com 12 anos de idade, então nós tínhamos uma mobília grande e os presentes do casamento também. Meu pai levou depois, 2 meses depois que eu estava casada. Meu pai viajou com um caminhão levar os presentes do casamento. Então nós tínhamos bastante coisa no Brasil, mas nós deixamos tudo. Viajamos apenas com as malas e viemos até a Austrália, onde o Senhor nos trouxe. E aqui nós estamos agora 24 anos fazendo o trabalho do Senhor. Então eu louvo a Deus, nosso amor aconteceu como um presente do céu. Aleluia. Parabéns, meu esposo. Parabéns, minha esposa. E estamos vivos para agradecer a Deus. Como um casamento significa? O noivo é Jesus e a noiva é a igreja. Eu quero cantar um hino nesse momento. Eu quero oferecer a honra e a glória de tudo que Deus fez pelas nossas vidas. Quero convidar o meu esposo. Glória a Deus, para se colocar em pé. Eu quero exaltar o nome do Senhor com esta canção. Glória a Deus. Bendito a Deus. Ela está adornada, já está preparada, ela é linda demais. Ela é pura e santa, o seu noivo se encanta com a sua
esperança ela soube aguardar. Nós vamos, nesse momento, dar uma oportunidade para você, antes de orarmos. Você deve ter ouvido o nosso testemunho. Deus não tem filhos especiais, melhores do que os outros. Deus tem um projeto para a vida de cada um. Se você ouviu, você ainda não conhecia o Evangelho, eu quero te convidar a aceitar Jesus como Salvador. Se você está parado, eu quero te convidar a voltar para o Senhor Jesus. E se porventura você precisa de alguma coisa importante na tua vida, eu quero te convidar a acreditar. Eu acreditei, demorou um pouco para mim. Para ela demorou um pouco menos. Quem sabe para você pode demorar bem menos. Mas eu quero dizer, Deus, Ele tem o controle da nossa vida. Ele tem o controle de tudo. E as coisas que Deus faz, elas são mais especiais, muito mais especiais, do que aquelas que nós fazemos. É claro que nós podemos escolher pelos olhos. Deus escolhe pelo projeto dele. E é diferente. Então, faça isso. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite-o agora. Se você está parado, volte agora para o Senhor Jesus. E se porventura você precisa de um milagre na vida, houve muita coisa que não deu tempo de a gente contar. Mas Deus fez milagres esses dias. E Deus tem feito milagres no nosso ministério. Como a palavra diz, Deus não mudou, nele não há sombra e nem variação. Então, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Nós vamos estar orando e creia, tão somente creia. Eu vou crer junto contigo. A Bíblia diz que se dois concordarem em alguma coisa nessa terra, é concordado no céu. Então, Deus faz um milagre. Querido Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Deus, nós somos testemunhas de que o Senhor faz milagres, de que o Senhor fala, de que o Senhor cumpre aquilo que fala, e o Senhor é capaz de mover coisas para fazer alguma coisa na nossa vida. Ali do outro lado, que pode ter alguns milhares de quilômetros, tem alguém que está levantando a mão para ti. Tem alguém que está te aceitando. Tem alguém que está voltando. Tem alguém que está pedindo um milagre. E a tua palavra diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á. O que pede, recebe. O que busca, acha. E a quem bate, vai se abrir. Deus faz esse milagre agora. Em o nome do Senhor Jesus. Pai. E para a glória do teu nome. E se há algum enfermo ouvindo, Deus cura a enfermidade agora. Porque tu és o mesmo Deus que salva, que liberta e que também cura. Deus abençoa em o nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de que você saia da tela, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez há uma curiosidade. Nós nunca falamos isso em público, mas eu vou falar agora, né? Nossa lua de mel foi em um hotel na cidade de Blumenau. Nós chegamos lá às 4 horas. Você imagina um moço de 36 anos de idade, solteirão, sem ser amasiado com ninguém, sem viver com ninguém, sozinhão, e descobri que Deus queria que ele casasse. E nós chegamos, agora estávamos lá só nós dois. Conversamos, falamos muito sobre a vida, e então a minha esposa diz, concorda de orarmos? Digo, com certeza. Dobramos os nossos joelhos e chegamos até aqui, 34 anos de idade, porque começamos lá orando. Então, o nosso primeiro ato junto, depois de casado, foi orar.
Deus te abençoe. Amém. Deus te ajude. Amém? Bênção apostólica. Por favor, antes da bênção apostólica, se você aceitou Jesus como Salvador, escreva para a gente, mande uma mensagem, diga alguma coisa. Se você voltou para Jesus, manda também uma mensagem. Se Deus te curou de alguma coisa, por favor, mande uma mensagem para contarmos o testemunho, não para a nossa glória. Você ouviu, a gente casou há 34 anos, agora nós estamos dando um testemunho. Eu já estou no final da caminhada, a minha esposa ainda, ela é bem mais jovem, ela tem uma porção de tempo aí, se Jesus não voltar, né? Então ela ainda tem muitos anos pela frente, mas você foi ouvir isso agora, não ficamos contando antes. Então conta o teu testemunho e deixa nós glorificarmos a Deus junto contigo, tá bom? Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja na vida de cada um e de todos dizem amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.